ajuda a gente a estar trazendo sempre vídeos com qualidade e fazendo um trabalho também de amor ao próximo. Feliz Páscoa para vocês, Deus abençoe. Me acompanhe nesse caso até o final, que serve de alerta para os pais. Essa criança tinha só 13 aninhos quando chegou para mim essa semana e vamos fazer tudo numa sessão só como sempre. Só que serve de alerta porque a criança, tanto o pai quanto a mãe, tem a responsabilidade de acompanhar, não só na infância, mas também na adolescência, a situação da saúde bucal da criança, se ela está escovando direito ou não, acompanhar. Nunca delegar a essa criança a responsabilidade da sua higienização. Tem que estar sempre sendo monitorada pelos pais. Ao término do tratamento, chamei bastante a atenção dos pais e da criança quanto à importância da higienização. Também sobre alimentação cariogênica. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, me siga, aperta no coraçãozinho, que isso sempre estimula, ajuda a gente a estar trazendo sempre vídeos com qualidade e fazendo um trabalho também de amor ao próximo. Feliz Páscoa para vocês, Deus abençoe. Me acompanhe nesse caso até o final, que serve de alerta para os pais. Essa criança tinha só 13 aninhos quando chegou para mim essa semana e vamos fazer tudo numa sessão só como sempre. Só que serve de alerta porque a criança, tanto o pai quanto a mãe, tem a responsabilidade de acompanhar, não só na infância, mas também na adolescência, a situação da saúde bucal da criança, se ela está escovando direito ou não, acompanhar. Nunca delegar a essa criança a responsabilidade da sua higienização. Tem que estar sempre sendo monitorada pelos pais. Ao término do tratamento, chamei bastante a atenção dos pais e da criança quanto à importância da higienização. Também sobre alimentação cariogênica. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, me siga, aperta no coraçãozinho, que isso sempre estimula, ajuda a gente a estar trazendo sempre vídeos com qualidade e fazendo um trabalho também de amor ao próximo. Feliz Páscoa para vocês, Deus abençoe. Me acompanhe nesse caso até o final, que serve de alerta para os pais. Essa criança tinha só 13 aninhos quando chegou para mim essa semana e vamos fazer tudo numa sessão só como sempre. Só que serve de alerta porque a criança, tanto o pai quanto a mãe, tem a responsabilidade de acompanhar, não só na infância, mas também na adolescência, a situação da saúde bucal da criança, se ela está escovando direito ou não, acompanhar. Nunca delegar a essa criança a responsabilidade da sua higienização. Tem que estar sempre sendo monitorada pelos pais. Ao término do tratamento, chamei bastante a atenção dos pais e da criança quanto à importância da higienização. Também sobre alimentação cariogênica. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, me siga, aperta no coraçãozinho, que isso sempre estimula, ajuda a gente a estar trazendo sempre vídeos com qualidade e fazendo um trabalho também de amor ao próximo. Feliz Páscoa para vocês, Deus abençoe. Me acompanhe nesse caso até o final, que serve de alerta para os pais. Essa criança tinha só 13 aninhos quando chegou para mim essa semana e vamos fazer tudo numa sessão só como sempre. Só que serve de alerta porque a criança, tanto o pai quanto a mãe, tem a responsabilidade de acompanhar, não só na infância, mas também na adolescência, a situação da saúde bucal da criança, se ela está escovando direito ou não, acompanhar. Nunca delegar a essa criança a responsabilidade da sua higienização. Tem que estar sempre sendo monitorada pelos pais. Ao término do tratamento, chamei bastante a atenção dos pais e da criança quanto à importância da higienização. Também sobre alimentação cariogênica. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, me siga, aperta no coraçãozinho, que isso sempre estimula, ajuda a gente a estar trazendo sempre vídeos com qualidade e fazendo um trabalho também de amor ao próximo. Feliz Páscoa para vocês, Deus abençoe. Me acompanhe nesse caso até o final, que serve de alerta para os pais. Essa criança tinha só 13 aninhos quando chegou para mim essa semana e vamos fazer tudo numa sessão só como sempre. Só que serve de alerta porque a criança, tanto o pai quanto a mãe, tem a responsabilidade de acompanhar, não só na infância, mas também na adolescência, a situação da saúde bucal da criança, se ela está escovando direito ou não, acompanhar. Nunca delegar a essa criança a responsabilidade
da sua higienização tem que estar sempre sendo monitorada pelos pais. Ao término do tratamento, chamei bastante a atenção dos pais e da criança quanto à importância da higienização. Também sobre alimentação cariogênica. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, me siga, aperta no coraçãozinho, que isso sempre estimula, ajuda a gente a estar trazendo sempre vídeos com qualidade e fazendo um trabalho também de amor ao próximo. Feliz Páscoa para vocês, Deus abençoe. Me acompanhe nesse caso até o final, que serve de alerta para os pais. Essa criança tinha só 13 aninhos quando chegou para mim essa semana e vamos fazer tudo numa sessão só, como sempre. Só que serve de alerta porque a criança, tanto o pai quanto a mãe, tem a responsabilidade de acompanhar, não só na infância, mas também na adolescência, a situação da saúde bucal da criança, se ela está escovando direito ou não, acompanhar. Nunca delegar a essa criança a responsabilidade da sua higienização. Tem que estar sempre sendo monitorada pelos pais. Ao término do tratamento, chamei bastante a atenção dos pais e da criança quanto à importância da higienização. Também sobre alimentação cariogênica. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, me siga, aperta no coraçãozinho, que isso sempre estimula, ajuda a gente a estar trazendo sempre vídeos com qualidade e fazendo um trabalho também de amor ao próximo. Feliz Páscoa para vocês, Deus abençoe. Me acompanhe nesse caso até o final, que serve de alerta para os pais. Essa criança tinha só 13 aninhos quando chegou para mim essa semana e vamos fazer tudo numa sessão só, como sempre. Só que serve de alerta porque a criança, tanto o pai quanto a mãe, tem a responsabilidade de acompanhar, não só na infância, mas também na adolescência, a situação da saúde bucal da criança, se ela está escovando direito ou não, acompanhar. Nunca delegar a essa criança a responsabilidade da sua higienização. Tem que estar sempre sendo monitorada pelos pais. Ao término do tratamento, chamei bastante a atenção dos pais e da criança quanto à importância da higienização. Também sobre alimentação cariogênica. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, me siga, aperta no coraçãozinho, que isso sempre estimula, ajuda a gente a estar trazendo sempre vídeos com qualidade e fazendo um trabalho também de amor ao próximo. Feliz Páscoa para vocês, Deus abençoe. Me acompanhe nesse caso até o final, que serve de alerta para os pais. Essa criança tinha só 13 aninhos quando chegou para mim essa semana e vamos fazer tudo numa sessão só, como sempre. Só que serve de alerta porque a criança, tanto o pai quanto a mãe, tem a responsabilidade de acompanhar, não só na infância, mas também na adolescência, a situação da saúde bucal da criança, se ela está escovando direito ou não, acompanhar. Nunca delegar a essa criança a responsabilidade da sua higienização. Tem que estar sempre sendo monitorada pelos pais. Ao término do tratamento, chamei bastante a atenção dos pais e da criança quanto à importância da higienização. Também sobre alimentação cariogênica. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, me siga, aperta no coraçãozinho, que isso sempre estimula, ajuda a gente a estar trazendo sempre vídeos com qualidade e fazendo um trabalho também de amor ao próximo. Feliz Páscoa para vocês, Deus abençoe. Me acompanhe nesse caso até o final, que serve de alerta para os pais. Essa criança tinha só 13 aninhos quando chegou para mim essa semana e vamos fazer tudo numa sessão só, como sempre. Só que serve de alerta porque a criança, tanto o pai quanto a mãe, tem a responsabilidade de acompanhar, não só na infância, mas também na adolescência, a situação da saúde bucal da criança, se ela está escovando direito ou não, acompanhar. Nunca delegar a essa criança a responsabilidade da sua higienização. Tem que estar sempre sendo monitorada pelos pais. Ao término do tratamento, chamei bastante a atenção dos pais e da criança quanto à importância da higienização. Também sobre alimentação cariogênica. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, me siga, aperta no coraçãozinho, que isso sempre estimula, ajuda a gente a estar trazendo sempre vídeos com qualidade e fazendo um trabalho também de amor ao próximo. Feliz Páscoa para vocês, Deus abençoe. Me acompanhe nesse caso até o final, que serve de alerta para os pais. Essa criança tinha só 13 aninhos quando chegou para mim essa semana e vamos fazer tudo numa sessão só, como sempre.
Só que serve de alerta porque a criança, tanto o pai quanto a mãe, tem a responsabilidade de acompanhar, não só na infância, mas também na adolescência, a situação da saúde bucal da criança, se ela está escovando direito ou não, acompanhar. Nunca delegar a essa criança a responsabilidade da sua higienização. Tem que estar sempre sendo monitorada pelos pais. Ao término do tratamento, chamei bastante a atenção dos pais e da criança quanto à importância da higienização. Também sobre alimentação cariogênica. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, me siga, aperta no coraçãozinho, que isso sempre estimula, ajuda a gente a estar trazendo sempre vídeos com qualidade e fazendo um trabalho também de amor ao próximo. Feliz Páscoa para vocês, Deus abençoe. Me acompanhe nesse caso até o final, que serve de alerta para os pais. Essa criança tinha só 13 aninhos quando chegou para mim essa semana e vamos fazer tudo numa sessão só, como sempre. Só que serve de alerta porque a criança, tanto o pai quanto a mãe, tem a responsabilidade de acompanhar, não só na infância, mas também na adolescência, a situação da saúde bucal da criança, se ela está escovando direito ou não, acompanhar. Nunca delegar a essa criança a responsabilidade da sua higienização. Tem que estar sempre sendo monitorada pelos pais. Ao término do tratamento, chamei bastante a atenção dos pais e da criança quanto à importância da higienização. Também sobre alimentação cariogênica. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, me siga, aperta no coraçãozinho, que isso sempre estimula, ajuda a gente a estar trazendo sempre vídeos com qualidade e fazendo um trabalho também de amor ao próximo. Feliz Páscoa para vocês, Deus abençoe. Me acompanhe nesse caso até o final, que serve de alerta para os pais. Essa criança tinha só 13 aninhos quando chegou para mim essa semana e vamos fazer tudo numa sessão só, como sempre. Só que serve de alerta porque a criança, tanto o pai quanto a mãe, tem a responsabilidade de acompanhar, não só na infância, mas também na adolescência, a situação da saúde bucal da criança, se ela está escovando direito ou não, acompanhar. Nunca delegar a essa criança a responsabilidade da sua higienização. Tem que estar sempre sendo monitorada pelos pais. Ao término do tratamento, chamei bastante a atenção dos pais e da criança quanto à importância da higienização. Também sobre alimentação cariogênica. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, me siga, aperta no coraçãozinho, que isso sempre estimula, ajuda a gente a estar trazendo sempre vídeos com qualidade e fazendo um trabalho também de amor ao próximo. Feliz Páscoa para vocês, Deus abençoe. Me acompanhe nesse caso até o final, que serve de alerta para os pais. Essa criança tinha só 13 aninhos quando chegou para mim essa semana e vamos fazer tudo numa sessão só, como sempre. Só que serve de alerta porque a criança, tanto o pai quanto a mãe, tem a responsabilidade de acompanhar, não só na infância, mas também na adolescência, a situação da saúde bucal da criança, se ela está escovando direito ou não, acompanhar. Nunca delegar a essa criança a responsabilidade da sua higienização. Tem que estar sempre sendo monitorada pelos pais. Ao término do tratamento, chamei bastante a atenção dos pais e da criança quanto à importância da higienização. Também sobre alimentação cariogênica. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, me siga, aperta no coraçãozinho, que isso sempre estimula, ajuda a gente a estar trazendo sempre vídeos com qualidade e fazendo um trabalho também de amor ao próximo. Feliz Páscoa para vocês, Deus abençoe. Me acompanhe nesse caso até o final, que serve de alerta para os pais. Essa criança tinha só 13 aninhos quando chegou para mim essa semana e vamos fazer tudo numa sessão só, como sempre. Só que serve de alerta porque a criança, tanto o pai quanto a mãe, tem a responsabilidade de acompanhar, não só na infância, mas também na adolescência, a situação da saúde bucal da criança, se ela está escovando direito ou não, acompanhar. Nunca delegar a essa criança a responsabilidade da sua higienização. Tem que estar sempre sendo monitorada pelos pais. Ao término do tratamento, chamei bastante a atenção dos pais e da criança quanto à importância da higienização. Também sobre alimentação cariogênica.
Bem, gente, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, me siga, aperta no coraçãozinho, que isso sempre estimula, ajuda a gente a estar trazendo sempre vídeos com qualidade e fazendo um trabalho também de amor ao próximo. Feliz Páscoa para vocês, Deus abençoe. Me acompanhe nesse caso até o final, que serve de alerta para os pais. Essa criança tinha só 13 aninhos quando chegou para mim essa semana e vamos fazer tudo numa sessão só, como sempre. Só que serve de alerta porque a criança, tanto o pai quanto a mãe, tem a responsabilidade de acompanhar, não só na infância, mas também na adolescência, a situação da saúde bucal da criança, se ela está escovando direito ou não, acompanhar. Nunca delegar a essa criança a responsabilidade da sua higienização. Tem que estar sempre sendo monitorada pelos pais. Ao término do tratamento, chamei bastante a atenção dos pais e da criança quanto à importância da higienização. Também sobre alimentação cariogênica. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, me siga, aperta no coraçãozinho, que isso sempre estimula, ajuda a gente a estar trazendo sempre vídeos com qualidade e fazendo um trabalho também de amor ao próximo. Feliz Páscoa para vocês, Deus abençoe. Me acompanhe nesse caso até o final, que serve de alerta para os pais. Essa criança tinha só 13 aninhos quando chegou para mim essa semana e vamos fazer tudo numa sessão só, como sempre. Só que serve de alerta porque a criança, tanto o pai quanto a mãe, tem a responsabilidade de acompanhar, não só na infância, mas também na adolescência, a situação da saúde bucal da criança, se ela está escovando direito ou não, acompanhar. Nunca delegar a essa criança a responsabilidade da sua higienização. Tem que estar sempre sendo monitorada pelos pais. Ao término do tratamento, chamei bastante a atenção dos pais e da criança quanto à importância da higienização. Também sobre alimentação cariogênica. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, me siga, aperta no coraçãozinho, que isso sempre estimula, ajuda a gente a estar trazendo sempre vídeos com qualidade e fazendo um trabalho também de amor ao próximo. Feliz Páscoa para vocês, Deus abençoe. Me acompanhe nesse caso até o final, que serve de alerta para os pais. Essa criança tinha só 13 aninhos quando chegou para mim essa semana e vamos fazer tudo numa sessão só, como sempre. Só que serve de alerta porque a criança, tanto o pai quanto a mãe, tem a responsabilidade de acompanhar, não só na infância, mas também na adolescência, a situação da saúde bucal da criança, se ela está escovando direito ou não, acompanhar. Nunca delegar a essa criança a responsabilidade da sua higienização. Tem que estar sempre sendo monitorada pelos pais. Ao término do tratamento, chamei bastante a atenção dos pais e da criança quanto à importância da higienização. Também sobre alimentação cariogênica. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, me siga, aperta no coraçãozinho, que isso sempre estimula, ajuda a gente a estar trazendo sempre vídeos com qualidade e fazendo um trabalho também de amor ao próximo. Feliz Páscoa para vocês, Deus abençoe. Me acompanhe nesse caso até o final, que serve de alerta para os pais. Essa criança tinha só 13 aninhos quando chegou para mim essa semana e vamos fazer tudo numa sessão só, como sempre. Só que serve de alerta porque a criança, tanto o pai quanto a mãe, tem a responsabilidade de acompanhar, não só na infância, mas também na adolescência, a situação da saúde bucal da criança, se ela está escovando direito ou não, acompanhar. Nunca delegar a essa criança a responsabilidade da sua higienização. Tem que estar sempre sendo monitorada pelos pais. Ao término do tratamento, chamei bastante a atenção dos pais e da criança quanto à importância da higienização. Também sobre alimentação cariogênica. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, me siga, aperta no coraçãozinho, que isso sempre estimula, ajuda a gente a estar trazendo sempre vídeos com qualidade e fazendo um trabalho também de amor ao próximo. Feliz Páscoa para vocês, Deus abençoe. Me acompanhe nesse caso até o final, que serve de alerta para os pais. Essa criança tinha só 13 aninhos quando chegou para mim essa semana e vamos fazer tudo numa sessão só, como sempre. Só que serve de alerta porque a criança, tanto o pai quanto a mãe, tem a responsabilidade de acompanhar, não só na infância, mas também na adolescência, a situação da saúde bucal da criança, se ela está escovando direito ou não, acompanhar.
nunca delegar a essa criança a responsabilidade da sua higienização. Tem que estar sempre sendo monitorada pelos pais. Ao término do tratamento, chamei bastante a atenção dos pais e da criança quanto à importância da higienização. Também sobre alimentação cariogênica. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, me siga, aperta no coraçãozinho, isso sempre estimula, ajuda a gente a estar trazendo sempre vídeos com qualidade e fazendo um trabalho também de amor ao próximo. Feliz Páscoa para vocês, Deus abençoe. Me acompanhe nesse caso até o final, que serve de alerta para os pais. Essa criança tinha só 13 aninhos quando chegou para mim essa semana e vamos fazer tudo numa sessão só, como sempre. Só que serve de alerta porque a criança, tanto o pai quanto a mãe, tem a responsabilidade de acompanhar, não só na infância, mas também na adolescência, a situação da saúde bucal da criança, se ela está escovando direito ou não, acompanhar. Nunca delegar a essa criança a responsabilidade da sua higienização. Tem que estar sempre sendo monitorada pelos pais. Ao término do tratamento, chamei bastante a atenção dos pais e da criança quanto à importância da higienização. Também sobre alimentação cariogênica. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, me siga, aperta no coraçãozinho, que isso sempre estimula, ajuda a gente a estar trazendo sempre vídeos com qualidade e fazendo um trabalho também de amor ao próximo. Feliz Páscoa para vocês, Deus abençoe. Me acompanhe nesse caso até o final, que serve de alerta para os pais. Essa criança tinha só 13 aninhos quando chegou para mim essa semana e vamos fazer tudo numa sessão só, como sempre. Só que serve de alerta porque a criança, tanto o pai quanto a mãe, tem a responsabilidade de acompanhar, não só na infância, mas também na adolescência, a situação da saúde bucal da criança, se ela está escovando direito ou não, acompanhar. Nunca delegar a essa criança a responsabilidade da sua higienização. Tem que estar sempre sendo monitorada pelos pais. Ao término do tratamento, chamei bastante a atenção dos pais e da criança quanto à importância da higienização. Também sobre alimentação cariogênica. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, me siga, aperta no coraçãozinho, que isso sempre estimula, ajuda a gente a estar trazendo sempre vídeos com qualidade e fazendo um trabalho também de amor ao próximo. Feliz Páscoa para vocês, Deus abençoe. Me acompanhe nesse caso até o final, que serve de alerta para os pais. Essa criança tinha só 13 aninhos quando chegou para mim essa semana e vamos fazer tudo numa sessão só, como sempre. Só que serve de alerta porque a criança, tanto o pai quanto a mãe, tem a responsabilidade de acompanhar, não só na infância, mas também na adolescência, a situação da saúde bucal da criança, se ela está escovando direito ou não, acompanhar. Nunca delegar a essa criança a responsabilidade da sua higienização. Tem que estar sempre sendo monitorada pelos pais. Ao término do tratamento, chamei bastante a atenção dos pais e da criança quanto à importância da higienização. Também sobre alimentação cariogênica. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, me siga, aperta no coraçãozinho, que isso sempre estimula, ajuda a gente a estar trazendo sempre vídeos com qualidade e fazendo um trabalho também de amor ao próximo. Feliz Páscoa para vocês, Deus abençoe. Me acompanhe nesse caso até o final, que serve de alerta para os pais. Essa criança tinha só 13 aninhos quando chegou para mim essa semana e vamos fazer tudo numa sessão só, como sempre. Só que serve de alerta porque a criança, tanto o pai quanto a mãe, tem a responsabilidade de acompanhar, não só na infância, mas também na adolescência, a situação da saúde bucal da criança, se ela está escovando direito ou não, acompanhar. Nunca delegar a essa criança a responsabilidade da sua higienização. Tem que estar sempre sendo monitorada pelos pais. Ao término do tratamento, chamei bastante a atenção dos pais e da criança quanto à importância da higienização. Também sobre alimentação cariogênica. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, me siga, aperta no coraçãozinho, que isso sempre estimula, ajuda a gente a estar trazendo sempre vídeos com qualidade e fazendo um trabalho também de amor ao próximo. Feliz Páscoa para vocês, Deus abençoe. Me acompanhe nesse caso até o final, que serve de alerta para os pais.
Essa criança tinha só 13 aninhos quando chegou para mim essa semana e vamos fazer tudo numa sessão só como sempre. Só que serve de alerta porque a criança, tanto o pai quanto a mãe, tem a responsabilidade de acompanhar, não só na infância, mas também na adolescência, a situação da saúde bucal da criança, se ela está escovando direito ou não, acompanhar. Nunca delegar a essa criança a responsabilidade da sua higienização. Tem que estar sempre sendo monitorada pelos pais. Ao término do tratamento, chamei bastante a atenção dos pais e da criança quanto à importância da higienização. Também sobre alimentação cariogênica. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, me siga, aperta no coraçãozinho, que isso sempre estimula, ajuda a gente a estar trazendo sempre vídeos com qualidade e fazendo um trabalho também de amor ao próximo. Feliz Páscoa para vocês, Deus abençoe. Me acompanhe nesse caso até o final, que serve de alerta para os pais. Essa criança tinha só 13 aninhos quando chegou para mim essa semana e vamos fazer tudo numa sessão só como sempre. Só que serve de alerta porque a criança, tanto o pai quanto a mãe, tem a responsabilidade de acompanhar, não só na infância, mas também na adolescência, a situação da saúde bucal da criança, se ela está escovando direito ou não, acompanhar. Nunca delegar a essa criança a responsabilidade da sua higienização. Tem que estar sempre sendo monitorada pelos pais. Ao término do tratamento, chamei bastante a atenção dos pais e da criança quanto à importância da higienização. Também sobre alimentação cariogênica. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, me siga, aperta no coraçãozinho, que isso sempre estimula, ajuda a gente a estar trazendo sempre vídeos com qualidade e fazendo um trabalho também de amor ao próximo. Feliz Páscoa para vocês, Deus abençoe. Me acompanhe nesse caso até o final, que serve de alerta para os pais. Essa criança tinha só 13 aninhos quando chegou para mim essa semana e vamos fazer tudo numa sessão só como sempre. Só que serve de alerta porque a criança, tanto o pai quanto a mãe, tem a responsabilidade de acompanhar, não só na infância, mas também na adolescência, a situação da saúde bucal da criança, se ela está escovando direito ou não, acompanhar. Nunca delegar a essa criança a responsabilidade da sua higienização. Tem que estar sempre sendo monitorada pelos pais. Ao término do tratamento, chamei bastante a atenção dos pais e da criança quanto à importância da higienização. Também sobre alimentação cariogênica. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, me siga, aperta no coraçãozinho, que isso sempre estimula, ajuda a gente a estar trazendo sempre vídeos com qualidade e fazendo um trabalho também de amor ao próximo. Feliz Páscoa para vocês, Deus abençoe. Me acompanhe nesse caso até o final, que serve de alerta para os pais. Essa criança tinha só 13 aninhos quando chegou para mim essa semana e vamos fazer tudo numa sessão só como sempre. Só que serve de alerta porque a criança, tanto o pai quanto a mãe, tem a responsabilidade de acompanhar, não só na infância, mas também na adolescência, a situação da saúde bucal da criança, se ela está escovando direito ou não, acompanhar. Nunca delegar a essa criança a responsabilidade da sua higienização. Tem que estar sempre sendo monitorada pelos pais. Ao término do tratamento, chamei bastante a atenção dos pais e da criança quanto à importância da higienização. Também sobre alimentação cariogênica. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, me siga, aperta no coraçãozinho, que isso sempre estimula, ajuda a gente a estar trazendo sempre vídeos com qualidade e fazendo um trabalho também de amor ao próximo. Feliz Páscoa para vocês essa semana e vamos fazer tudo numa sessão só como sempre. Só que serve de alerta porque a criança, tanto o pai quanto a mãe, tem a responsabilidade de acompanhar, não só na infância, mas também na adolescência, a situação da saúde bucal da criança, se ela está escovando direito ou não, acompanhar. Nunca delegar a essa criança a responsabilidade da sua higienização. Tem que estar sempre sendo monitorada pelos pais. Ao término do tratamento, chamei bastante a atenção dos pais e da criança quanto à importância da higienização. Também sobre alimentação cariogênica.
Bem, gente, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, me siga, aperta no coraçãozinho, que isso sempre estimula, ajuda a gente a estar trazendo sempre vídeos com qualidade e fazendo um trabalho também de amor ao próximo. Feliz Páscoa para vocês, Deus abençoe. Me acompanhe nesse caso até o final, que serve de alerta para os pais. Essa criança tinha só 13 aninhos quando chegou para mim essa semana e vamos fazer tudo numa sessão só, como sempre. Só que serve de alerta porque a criança, tanto o pai quanto a mãe, tem a responsabilidade de acompanhar, não só na infância, mas também na adolescência, a situação da saúde bucal da criança, se ela está escovando direito ou não, acompanhar. Nunca delegar a essa criança a responsabilidade da sua higienização. Tem que estar sempre sendo monitorada pelos pais. Ao término do tratamento, chamei bastante a atenção dos pais e da criança quanto à importância da higienização. Também sobre alimentação cariogênica. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, me siga, aperta no coraçãozinho, que isso sempre estimula, ajuda a gente a estar trazendo sempre vídeos com qualidade e fazendo um trabalho também de amor ao próximo. Feliz Páscoa para vocês, Deus abençoe. Me acompanhe nesse caso até o final, que serve de alerta para os pais. Essa criança tinha só 13 aninhos quando chegou para mim essa semana e vamos fazer tudo numa sessão só, como sempre. Só que serve de alerta porque a criança, tanto o pai quanto a mãe, tem a responsabilidade de acompanhar, não só na infância, mas também na adolescência, a situação da saúde bucal da criança, se ela está escovando direito ou não, acompanhar. Nunca delegar a essa criança a responsabilidade da sua higienização. Tem que estar sempre sendo monitorada pelos pais. Ao término do tratamento, chamei bastante a atenção dos pais e da criança quanto à importância da higienização. Também sobre alimentação cariogênica. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, me siga, aperta no coraçãozinho, que isso sempre estimula, ajuda a gente a estar trazendo sempre vídeos com qualidade e fazendo um trabalho também de amor ao próximo. Feliz Páscoa para vocês, Deus abençoe. Me acompanhe nesse caso até o final, que serve de alerta para os pais. Essa criança tinha só 13 aninhos quando chegou para mim essa semana e vamos fazer tudo numa sessão só, como sempre. Só que serve de alerta porque a criança, tanto o pai quanto a mãe, tem a responsabilidade de acompanhar, não só na infância, mas também na adolescência, a situação da saúde bucal da criança, se ela está escovando direito ou não, acompanhar. Nunca delegar a essa criança a responsabilidade da sua higienização. Tem que estar sempre sendo monitorada pelos pais. Ao término do tratamento, chamei bastante a atenção dos pais e da criança quanto à importância da higienização. Também sobre alimentação cariogênica. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, me siga, aperta no coraçãozinho, que isso sempre estimula, ajuda a gente a estar trazendo sempre vídeos com qualidade e fazendo um trabalho também de amor ao próximo. Feliz Páscoa para vocês, Deus abençoe. Me acompanhe nesse caso até o final, que serve de alerta para os pais. Essa criança tinha só 13 aninhos quando chegou para mim essa semana e vamos fazer tudo numa sessão só, como sempre. Só que serve de alerta porque a criança, tanto o pai quanto a mãe, tem a responsabilidade de acompanhar, não só na infância, mas também na adolescência, a situação da saúde bucal da criança, se ela está escovando direito ou não, acompanhar. Nunca delegar a essa criança a responsabilidade da sua higienização. Tem que estar sempre sendo monitorada pelos pais. Ao término do tratamento, chamei bastante a atenção dos pais e da criança quanto à importância da higienização. Também sobre alimentação cariogênica. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, me siga, aperta no coraçãozinho, que isso sempre estimula, ajuda a gente a estar trazendo sempre vídeos com qualidade e fazendo um trabalho também de amor ao próximo. Feliz Páscoa para vocês, Deus abençoe. Me acompanhe nesse caso até o final, que serve de alerta para os pais. Essa criança tinha só 13 aninhos quando chegou para mim essa semana e vamos fazer tudo numa sessão só, como sempre. Só que serve de alerta porque a criança,
Tanto o pai quanto a mãe têm a responsabilidade de acompanhar, não só na infância, mas também na adolescência, a situação da saúde bucal da criança, se ela está escovando direito ou não, acompanhar. Nunca delegar a essa criança a responsabilidade da sua higienização. Tem que estar sempre sendo monitorada pelos pais. Ao término do tratamento, chamei bastante a atenção dos pais e da criança quanto à importância da higienização. Também sobre alimentação cariogênica. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, me siga, aperta no coraçãozinho, que isso sempre estimula, ajuda a gente a estar trazendo sempre vídeos com qualidade e fazendo um trabalho também de amor ao próximo. Feliz Páscoa para vocês, Deus abençoe. Me acompanhe nesse caso até o final, que serve de alerta para os pais. Essa criança tinha só 13 aninhos quando chegou para mim essa semana e vamos fazer tudo numa sessão só, como sempre. Só que serve de alerta porque a criança, tanto o pai quanto a mãe, têm a responsabilidade de acompanhar, não só na infância, mas também na adolescência, a situação da saúde bucal da criança, se ela está escovando direito ou não, acompanhar. Nunca delegar a essa criança a responsabilidade da sua higienização. Tem que estar sempre sendo monitorada pelos pais. Ao término do tratamento, chamei bastante a atenção dos pais e da criança quanto à importância da higienização. Também sobre alimentação cariogênica. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, me siga, aperta no coraçãozinho, que isso sempre estimula, ajuda a gente a estar trazendo sempre vídeos com qualidade e fazendo um trabalho também de amor ao próximo. Feliz Páscoa para vocês, Deus abençoe. Me acompanhe nesse caso até o final, que serve de alerta para os pais. Essa criança tinha só 13 aninhos quando chegou para mim essa semana e vamos fazer tudo numa sessão só, como sempre. Só que serve de alerta porque a criança, tanto o pai quanto a mãe, têm a responsabilidade de acompanhar, não só na infância, mas também na adolescência, a situação da saúde bucal da criança, se ela está escovando direito ou não, acompanhar. Nunca delegar a essa criança a responsabilidade da sua higienização. Tem que estar sempre sendo monitorada pelos pais. Ao término do tratamento, chamei bastante a atenção dos pais e da criança quanto à importância da higienização. Também sobre alimentação cariogênica. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, me siga, aperta no coraçãozinho, que isso sempre estimula, ajuda a gente a estar trazendo sempre vídeos com qualidade e fazendo um trabalho também de amor ao próximo. Feliz Páscoa para vocês, Deus abençoe. Me acompanhe nesse caso até o final, que serve de alerta para os pais. Essa criança tinha só 13 aninhos quando chegou para mim essa semana e vamos fazer tudo numa sessão só, como sempre. Só que serve de alerta porque a criança, tanto o pai quanto a mãe, têm a responsabilidade de acompanhar, não só na infância, mas também na adolescência, a situação da saúde bucal da criança, se ela está escovando direito ou não, acompanhar. Nunca delegar a essa criança a responsabilidade da sua higienização. Tem que estar sempre sendo monitorada pelos pais. Ao término do tratamento, chamei bastante a atenção dos pais e da criança quanto à importância da higienização. Também sobre alimentação cariogênica. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, me siga, aperta no coraçãozinho, que isso sempre estimula, ajuda a gente a estar trazendo sempre vídeos com qualidade e fazendo um trabalho também de amor ao próximo. Feliz Páscoa para vocês, Deus abençoe. Me acompanhe nesse caso até o final, que serve de alerta para os pais. Essa criança tinha só 13 aninhos quando chegou para mim essa semana e vamos fazer tudo numa sessão só, como sempre. Só que serve de alerta porque a criança, tanto o pai quanto a mãe, têm a responsabilidade de acompanhar, não só na infância, mas também na adolescência, a situação da saúde bucal da criança, se ela está escovando direito ou não, acompanhar. Nunca delegar a essa criança a responsabilidade da sua higienização. Tem que estar sempre sendo monitorada pelos pais. Ao término do tratamento, chamei bastante a atenção dos pais e da criança quanto à importância da higienização. Também sobre alimentação cariogênica.
Bem, gente, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, me siga, aperta no coraçãozinho, que isso sempre estimula, ajuda a gente a estar trazendo sempre vídeos com qualidade e fazendo um trabalho também de amor ao próximo. Feliz Páscoa para vocês, Deus abençoe. Me acompanhe nesse caso até o final, que serve de alerta para os pais. Essa criança tinha só 13 aninhos quando chegou para mim essa semana e vamos fazer tudo numa sessão só como sempre. Só que serve de alerta porque a criança, tanto o pai quanto a mãe, tem a responsabilidade de acompanhar, não só na infância, mas também na adolescência, a situação da saúde bucal da criança, se ela está escovando direito ou não, acompanhar. Nunca delegar a essa criança a responsabilidade da sua higienização. Tem que estar sempre sendo monitorada pelos pais. Ao término do tratamento, chamei bastante a atenção dos pais e da criança quanto à importância da higienização. Também sobre alimentação cariogênica. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, me siga, aperta no coraçãozinho, que isso sempre estimula, ajuda a gente a estar trazendo sempre vídeos com qualidade e fazendo um trabalho também de amor ao próximo. Feliz Páscoa para vocês, Deus abençoe. Me acompanhe nesse caso até o final, que serve de alerta para os pais. Essa criança tinha só 13 aninhos quando chegou para mim essa semana e vamos fazer tudo numa sessão só como sempre. Só que serve de alerta porque a criança, tanto o pai quanto a mãe, tem a responsabilidade de acompanhar, não só na infância, mas também na adolescência, a situação da saúde bucal da criança, se ela está escovando direito ou não, acompanhar. Nunca delegar a essa criança a responsabilidade da sua higienização. Tem que estar sempre sendo monitorada pelos pais. Ao término do tratamento, chamei bastante a atenção dos pais e da criança quanto à importância da higienização. Também sobre alimentação cariogênica. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, me siga, aperta no coraçãozinho, que isso sempre estimula, ajuda a gente a estar trazendo sempre vídeos com qualidade e fazendo um trabalho também de amor ao próximo. Feliz Páscoa para vocês, Deus abençoe. Me acompanhe nesse caso até o final, que serve de alerta para os pais. Essa criança tinha só 13 aninhos quando chegou para mim essa semana e vamos fazer tudo numa sessão só como sempre. Só que serve de alerta porque a criança, tanto o pai quanto a mãe, tem a responsabilidade de acompanhar, não só na infância, mas também na adolescência, a situação da saúde bucal da criança, se ela está escovando direito ou não, acompanhar. Nunca delegar a essa criança a responsabilidade da sua higienização. Tem que estar sempre sendo monitorada pelos pais. Ao término do tratamento, chamei bastante a atenção dos pais e da criança quanto à importância da higienização. Também sobre alimentação cariogênica. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, me siga, aperta no coraçãozinho, que isso sempre estimula, ajuda a gente a estar trazendo sempre vídeos com qualidade e fazendo um trabalho também de amor ao próximo. Feliz Páscoa para vocês, Deus abençoe. Me acompanhe nesse caso até o final, que serve de alerta para os pais. Essa criança tinha só 13 aninhos quando chegou para mim essa semana e vamos fazer tudo numa sessão só como sempre. Só que serve de alerta porque a criança, tanto o pai quanto a mãe, tem a responsabilidade de acompanhar, não só na infância, mas também na adolescência, a situação da saúde bucal da criança, se ela está escovando direito ou não, acompanhar. Nunca delegar a essa criança a responsabilidade da sua higienização. Tem que estar sempre sendo monitorada pelos pais. Ao término do tratamento, chamei bastante a atenção dos pais e da criança quanto à importância da higienização. Também sobre alimentação cariogênica. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, me siga, aperta no coraçãozinho, que isso sempre estimula, ajuda a gente a estar trazendo sempre vídeos com qualidade e fazendo um trabalho também de amor ao próximo. Feliz Páscoa para vocês, Deus abençoe. Me acompanhe nesse caso até o final, que serve de alerta para os pais. Essa criança tinha só 13 aninhos quando chegou para mim essa semana e vamos fazer tudo numa sessão só como sempre. Só que serve de alerta porque a criança, tanto o pai quanto a mãe, tem a responsabilidade de acompanhar, não só na infância, mas também na adolescência,
a situação da saúde bucal da criança, se ela está escovando direito ou não, acompanhar. Nunca delegar a essa criança a responsabilidade da sua higienização. Tem que estar sempre sendo monitorada pelos pais. Ao término do tratamento, chamei bastante a atenção dos pais e da criança quanto à importância da higienização. Também sobre alimentação cariogênica. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, me siga, aperta no coraçãozinho, que isso sempre estimula, ajuda a gente a estar trazendo sempre vídeos com qualidade e fazendo um trabalho também de amor ao próximo. Feliz Páscoa para vocês, Deus abençoe. Me acompanhe nesse caso até o final, que serve de alerta para os pais. Essa criança tinha só 13 aninhos quando chegou para mim essa semana e vamos fazer tudo numa sessão só como sempre. Só que serve de alerta porque a criança, tanto o pai quanto a mãe, tem a responsabilidade de acompanhar, não só na infância, mas também na adolescência, a situação da saúde bucal da criança, se ela está escovando direito ou não, acompanhar. Nunca delegar a essa criança a responsabilidade da sua higienização. Tem que estar sempre sendo monitorada pelos pais. Ao término do tratamento, chamei bastante a atenção dos pais e da criança quanto à importância da higienização. Também sobre alimentação cariogênica. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, me siga, aperta no coraçãozinho, que isso sempre estimula, ajuda a gente a estar trazendo sempre vídeos com qualidade e fazendo um trabalho também de amor ao próximo. Feliz Páscoa para vocês, Deus abençoe. Me acompanhe nesse caso até o final, que serve de alerta para os pais. Essa criança tinha só 13 aninhos quando chegou para mim essa semana e vamos fazer tudo numa sessão só como sempre. Só que serve de alerta porque a criança, tanto o pai quanto a mãe, tem a responsabilidade de acompanhar, não só na infância, mas também na adolescência, a situação da saúde bucal da criança, se ela está escovando direito ou não, acompanhar. Nunca delegar a essa criança a responsabilidade da sua higienização. Tem que estar sempre sendo monitorada pelos pais. Ao término do tratamento, chamei bastante a atenção dos pais e da criança quanto à importância da higienização. Também sobre alimentação cariogênica. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, me siga, aperta no coraçãozinho, que isso sempre estimula, ajuda a gente a estar trazendo sempre vídeos com qualidade e fazendo um trabalho também de amor ao próximo. Feliz Páscoa para vocês, Deus abençoe. Me acompanhe nesse caso até o final, que serve de alerta para os pais. Essa criança tinha só 13 aninhos quando chegou para mim essa semana e vamos fazer tudo numa sessão só como sempre. Só que serve de alerta porque a criança, tanto o pai quanto a mãe, tem a responsabilidade de acompanhar, não só na infância, mas também na adolescência, a situação da saúde bucal da criança, se ela está escovando direito ou não, acompanhar. Nunca delegar a essa criança a responsabilidade da sua higienização. Tem que estar sempre sendo monitorada pelos pais. Ao término do tratamento, chamei bastante a atenção dos pais e da criança quanto à importância da higienização. Também sobre alimentação cariogênica. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, me siga, aperta no coraçãozinho, que isso sempre estimula, ajuda a gente a estar trazendo sempre vídeos com qualidade e fazendo um trabalho também de amor ao próximo. Feliz Páscoa para vocês, Deus abençoe. Me acompanhe nesse caso até o final, que serve de alerta para os pais. Essa criança tinha só 13 aninhos quando chegou para mim essa semana e vamos fazer tudo numa sessão só como sempre. Só que serve de alerta porque a criança, tanto o pai quanto a mãe, tem a responsabilidade de acompanhar, não só na infância, mas também na adolescência, a situação da saúde bucal da criança, se ela está escovando direito ou não, acompanhar. Nunca delegar a essa criança a responsabilidade da sua higienização. Tem que estar sempre sendo monitorada pelos pais. Ao término do tratamento, chamei bastante a atenção dos pais e da criança quanto à importância da higienização. Também sobre alimentação cariogênica. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, me siga, aperta no coraçãozinho, que isso sempre estimula, ajuda a gente a estar trazendo sempre vídeos com qualidade e fazendo um trabalho também de amor ao próximo. Feliz Páscoa para vocês, Deus abençoe. Me
Me acompanhe nesse caso até o final, que serve de alerta para os pais. Essa criança tinha só 13 aninhos quando chegou para mim essa semana e vamos fazer tudo numa sessão só como sempre. Só que serve de alerta porque a criança, tanto o pai quanto a mãe, tem a responsabilidade de acompanhar, não só na infância, mas também na adolescência, a situação da saúde bucal da criança, se ela está escovando direito ou não, acompanhar. Nunca delegar a essa criança a responsabilidade da sua higienização. Tem que estar sempre sendo monitorada pelos pais. Ao término do tratamento, chamei bastante a atenção dos pais e da criança quanto à importância da higienização. Também sobre alimentação cariogênica. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, me siga, aperta no coraçãozinho, que isso sempre estimula, ajuda a gente a estar trazendo sempre vídeos com qualidade e fazendo um trabalho também de amor ao próximo. Feliz Páscoa para vocês, Deus abençoe. Me acompanhe nesse caso até o final, que serve de alerta para os pais. Essa criança tinha só 13 aninhos quando chegou para mim essa semana e vamos fazer tudo numa sessão só como sempre. Só que serve de alerta porque a criança, tanto o pai quanto a mãe, tem a responsabilidade de acompanhar, não só na infância, mas também na adolescência, a situação da saúde bucal da criança, se ela está escovando direito ou não, acompanhar. Nunca delegar a essa criança a responsabilidade da sua higienização. Tem que estar sempre sendo monitorada pelos pais. Ao término do tratamento, chamei bastante a atenção dos pais e da criança quanto à importância da higienização. Também sobre alimentação cariogênica. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, me siga, aperta no coraçãozinho, que isso sempre estimula, ajuda a gente a estar trazendo sempre vídeos com qualidade e fazendo um trabalho também de amor ao próximo. Feliz Páscoa para vocês, Deus abençoe. Me acompanhe nesse caso até o final, que serve de alerta para os pais. Essa criança tinha só 13 aninhos quando chegou para mim essa semana e vamos fazer tudo numa sessão só como sempre. Só que serve de alerta porque a criança, tanto o pai quanto a mãe, tem a responsabilidade de acompanhar, não só na infância, mas também na adolescência, a situação da saúde bucal da criança, se ela está escovando direito ou não, acompanhar. Nunca delegar a essa criança a responsabilidade da sua higienização. Tem que estar sempre sendo monitorada pelos pais. Ao término do tratamento, chamei bastante a atenção dos pais e da criança quanto à importância da higienização. Também sobre alimentação cariogênica. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, me siga, aperta no coraçãozinho, que isso sempre estimula, ajuda a gente a estar trazendo sempre vídeos com qualidade e fazendo um trabalho também de amor ao próximo. Feliz Páscoa para vocês, Deus abençoe. Me acompanhe nesse caso até o final, que serve de alerta para os pais. Essa criança tinha só 13 aninhos quando chegou para mim essa semana e vamos fazer tudo numa sessão só como sempre. Só que serve de alerta porque a criança, tanto o pai quanto a mãe, tem a responsabilidade de acompanhar, não só na infância, mas também na adolescência, a situação da saúde bucal da criança, se ela está escovando direito ou não, acompanhar. Nunca delegar a essa criança a responsabilidade da sua higienização. Tem que estar sempre sendo monitorada pelos pais. Ao término do tratamento, chamei bastante a atenção dos pais e da criança quanto à importância da higienização. Também sobre alimentação cariogênica. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, me siga, aperta no coraçãozinho, que isso sempre estimula, ajuda a gente a estar trazendo sempre vídeos com qualidade e fazendo um trabalho também de amor ao próximo. Feliz Páscoa para vocês, Deus abençoe. Me acompanhe nesse caso até o final, que serve de alerta para os pais. Essa criança tinha só 13 aninhos quando chegou para mim essa semana e vamos fazer tudo numa sessão só como sempre. Só que serve de alerta porque a criança, tanto o pai quanto a mãe, tem a responsabilidade de acompanhar, não só na infância, mas também na adolescência, a situação da saúde bucal da criança, se ela está escovando direito ou não, acompanhar. Nunca delegar a essa criança a responsabilidade da sua higienização. Tem que estar sempre sendo monitorada pelos pais. Ao término do tratamento, chamei bastante a atenção dos pais e da criança quanto à importância da higienização.
também sobre alimentação cariogênica. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, me siga, aperta no coraçãozinho, que isso sempre estimula, ajuda a gente a estar trazendo sempre vídeos com qualidade e fazendo um trabalho também de amor ao próximo. Feliz Páscoa para vocês, Deus abençoe. Me acompanhe nesse caso até o final, que serve de alerta para os pais. Essa criança tinha só 13 aninhos quando chegou para mim essa semana e vamos fazer tudo numa sessão só como sempre. Só que serve de alerta porque a criança, tanto o pai quanto a mãe, tem a responsabilidade de acompanhar, não só na infância, mas também na adolescência, a situação da saúde bucal da criança, se ela está escovando direito ou não, acompanhar. Nunca delegar a essa criança a responsabilidade da sua higienização. Tem que estar sempre sendo monitorada pelos pais. Ao término do tratamento, chamei bastante a atenção dos pais e da criança quanto à importância da higienização. Também sobre alimentação cariogênica. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, me siga, aperta no coraçãozinho, que isso sempre estimula, ajuda a gente a estar trazendo sempre vídeos com qualidade e fazendo um trabalho também de amor ao próximo. Feliz Páscoa para vocês, Deus abençoe. Me acompanhe nesse caso até o final, que serve de alerta para os pais. Essa criança tinha só 13 aninhos quando chegou para mim essa semana e vamos fazer tudo numa sessão só como sempre. Só que serve de alerta porque a criança, tanto o pai quanto a mãe, tem a responsabilidade de acompanhar, não só na infância, mas também na adolescência, a situação da saúde bucal da criança, se ela está escovando direito ou não, acompanhar. Nunca delegar a essa criança a responsabilidade da sua higienização. Tem que estar sempre sendo monitorada pelos pais. Ao término do tratamento, chamei bastante a atenção dos pais e da criança quanto à importância da higienização. Também sobre alimentação cariogênica. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, me siga, aperta no coraçãozinho, que isso sempre estimula, ajuda a gente a estar trazendo sempre vídeos com qualidade e fazendo um trabalho também de amor ao próximo. Feliz Páscoa para vocês, Deus abençoe. Me acompanhe nesse caso até o final, que serve de alerta para os pais. Essa criança tinha só 13 aninhos quando chegou para mim essa semana e vamos fazer tudo numa sessão só como sempre. Só que serve de alerta porque a criança, tanto o pai quanto a mãe, tem a responsabilidade de acompanhar, não só na infância, mas também na adolescência, a situação da saúde bucal da criança, se ela está escovando direito ou não, acompanhar. Nunca delegar a essa criança a responsabilidade da sua higienização. Tem que estar sempre sendo monitorada pelos pais. Ao término do tratamento, chamei bastante a atenção dos pais e da criança quanto à importância da higienização. Também sobre alimentação cariogênica. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, me siga, aperta no coraçãozinho, que isso sempre estimula, ajuda a gente a estar trazendo sempre vídeos com qualidade e fazendo um trabalho também de amor ao próximo. Feliz Páscoa para vocês, Deus abençoe. Me acompanhe nesse caso até o final, que serve de alerta.